Olá, ser de luz, querida pessoa maravilhosa. Tô aqui para mais um episódio especial do podcast do Zé. Pode, Zé! Eu amo dizer que Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo, para aprender, para ensinar, para dar, para receber, tudo isso pela construção de um mundo melhor. Tudo isso para a gente potencializar as empresas, restaurar as famílias. Tudo isso para termos mais amizades. Por quê? Porque o que nós vamos deixar para os nossos filhos, o que nós vamos deixar para as próximas gerações. E, gente, hoje eu tenho um convidado que é um convidado, amigo, irmão. E quando a gente fala de negócio, mas também fala de família, e fala de fé, e fala de Deus, minha cara, né? Ciência, espiritualidade, negócio, toda essa dualidade do ser humano. Aliás, quem disse para você que não foi você o escolhido por Deus, por ter nascido nesta família, neste tempo? Sabe para quê? Para restaurar, para ressignificar, para literalmente quebrar as maldições familiares. E quem sabe, hein, ao aceitar o seu chamado, você para de reclamar e vitimizar e entende. Talvez seja você a pessoa que pode mudar, empoderar e transcender tudo isso. Reflita sobre isso, hein? Quantas vezes reclamamos, blasfemamos, vitimizamos, achando que a vida não é legal, ou que a família não está legal, ou que a descendência não é legal. E a verdade, que talvez, e eu realmente acredito nisso, isso tudo é profecia de Deus. Sabe por quê? Porque desde quando você nasceu, se você não sabe, você está sendo preparado por algo muito maior, por um propósito, uma causa, por um chamado. Reflita poderosamente sobre o poder do universo e na minha fé, como cristão, no poder de Deus nas nossas vidas. Vamos falar de tudo isso ao mesmo tempo com uma pessoa que se conecta diversas vezes comigo nessa área que é espiritual, mas também na área de negócios, na área de posicionamento. Gente, adoro isso, hein? Posicionamento, você vai curtir, vamos falar de muito posicionamento. Mas eu estou aqui com esse amigo irmão, que é o Everton Rosa, um querido especialista em posicionamento de empresa, de imagens, de histórias e tudo mais que você pode imaginar. E aí, Everton? Você estava falando, sabe o que eu lembrei? Esse é o pod dos vovôs. É o pod. Eu sou avô, você é avô. Olha isso. Você vai ser avô novamente, eu, pelo que eu sei aí, só uma vez, já tenho uma neta de 4 anos. Gente. 4 anos. Nossa, eu acho que tá evoluindo mesmo, né? Porque a gente tá tão jovem, já somos avós. Mas eu não pinto cabelo. Ah, nem eu, né, Eu gente? perguntei pro Zé, antes de começar, Zé, como é que você pode? Você tem que ser cabelinho, você pinta o cabelo? Não. Eu tô original ainda. Gente, antes de começar aqui, vocês não têm noção de quanto tempo foi investido aqui em arrumar o cabelo. Ó, rolou, inclusive, ó. A gente ficou olhando assim pra ver se tava legal. Puxa, eu acho que tem a ver com ele. Beleza é fundamental. Eu creio. Beleza é fundamental. Se tem espelho em casa, você se preocupa com a beleza e com a imagem. E quando a gente fala com imagem, com beleza que está fora da gente, na verdade nós estamos falando tudo que está dentro de nós. Mas fala aí, Everton, para a galera conhecer um pouquinho mais. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quem é você, ser de luz? Eu nasci em Chapecó, sou filho de 2 operários que, quando casaram, minha mãe teve que sair do frigorífico porque a política da empresa não admitia um casal ali trabalhar no mesmo lugar. E aí então, meu pai, para ter mais renda, para complementar a renda, comprou uma câmera fotográfica na Real, trocou por um par de botas. A fotografia nasceu na minha família, então eu nasci numa família que logo depois começaram a trabalhar com fotografia lá nos anos 70, e aí então eu segui a profissão dos meus pais, fotografei no Brasil e no mundo com um único propósito, um único objetivo: mostrar a versão divina das pessoas.
todo ser humano possui uma versão humana e uma versão divina. E eu pedi a Deus, me deixe retratar a versão divina. E você que está nos assistindo, após 2018, o Zé aqui tem um retrato divino. Uma versão divina. Que eu fiz. E foi um retrato divino mesmo, porque quando eu converso contigo, Zé, eu vejo o tamanho da grandiosidade, do conhecimento que Deus colocou, oportunizou para você. E eu sempre penso naquele retrato e penso no próximo retrato que eu vou fazer para mostrar isso para o mundo. Seu. Gente, pensa um ser de luz, um ser humano que nasceu com a missão na Terra de, ao fotografar a alma, colocar de uma forma física, tangível e palpável e real, a alma nas pessoas. Nossa, isso é transcendental, né, Everton? Que lindo. Eu assisti tua aula na sexta. Domingo. Domingo assisti tua aula. Aulinha rapidinha, 3 horinhas. Nem vê passar. Eu disse pro Zé, eu vou sentar, mas eu consigo uns 50 minutos. Fiquei 3 horas. E tudo que você ensinou serve para validar tudo aquilo que eu procurei fazer na minha vida. Porque o poder da mente, a capacidade mental, a fé, fez com que eu não só me tornasse um bom fotógrafo, mas um excelente empresário. Porque a arte sem dinheiro, a arte sem condições de dar uma vida melhor para a família, né, é uma arte que a gente não sustenta. Então, a paixão acaba virando muitas vezes em depressão quando não consegue ter êxito. E tudo isso a gente aprende com o Zé, que é usar a mente, né, em prol dos nossos negócios, da nossa vida. E eu desconheço, Zé, desde que a gente ficou amigo, eu aprendi tanto. A minha mulher fala em ti, desde que você foi visitar a gente lá no Sul, o quanto a gente acrescenta quando sabe mais sobre a mente. Então, você falou bem de mim, eu quero que tu saiba que eu sou muito grato a Deus por ter oportunidade de te conhecer e viver contigo, andar junto. Eu tenho muita consciência de que nós somos seres humanos que têm esse corpo, que tem toda uma psique, uma estrutura da mente. E temos uma alma ou um corpo energético. E saber apenas da física é bom, da psique é maravilhoso, porque tudo é uma tomada de consciência. A nossa vida, as nossas crenças, nossos valores, é uma tomada de consciência. Eu posso ousar dizer que a nossa fé tem uma pitada de cognição, porque você escolhe, ou quando você sente, você consegue racionalizar e tangibilizar. Eu estou sentindo Deus, estou vivendo a fé. Porque pode ser que você viva, que você sinta e não tenha consciência. Quando eu não tenho consciência, não está acontecendo. E isso é muito legal. O conhecimento de como nós funcionamos, o padrão da mente. Porque o que nós somos? Nossas memórias, somos nossas histórias. Tem muita gente que fala para mim, Everton, mas minha vida foi um desastre. Eu não nasci numa família legal. A escola que eu estudei não era tão legal. Aí eu fico pensando, caramba, esse cara teve mais oportunidade que eu, né? Porque dor, só é dor quando eu dou a percepção de dor. Porque qualquer dificuldade transforma em poder. E aí tem a máxima, no veneno sempre estará o antídoto. Não existe dor no mundo que a gente não extrai o veneno. Então o que é a nossa vida? Nossas memórias. Mas não como elas aconteceram. E sim como eu resolvo contar. Porque as dores são os maiores aprendizados. E aí aquele pedacinho bíblico lá, tudo que acontece nessa terra é bênção, é permissão de Deus. E eu acredito na bondade de Deus. Então por que a gente passa incongruências e dificuldades? Para a nossa evolução. Tomar essa consciência faz você, em cada crise, ser mais forte.
e não menos forte. E isso me encanta, mas me encanta mesmo. E quando eu vejo a tua história, né, falando em 2018, como foi maravilhoso. É todo o trabalho, a gente ficou muito tempo junto. Deu olhar para mim e ver além do que eu via. Porque eu sei que eu tenho um papel na Terra, uma missão e um chamado. Mas é muito importante que todas as pessoas vejam isso. Porque eu tenho esse lado científico, sim, mas a minha fé é muito maior do que a ciência. Eu te assistia, não te conhecia pessoalmente, te assistia, mas quando eu te conheci pessoalmente, eu disse, é muito mais do que aquilo que eu estava assistindo. A capacidade de mostrar para o mundo quem a gente é muito diferente no presencial, né, versus a televisão ou a internet. Então, o meu trabalho sempre foi fazer com que a onipresença, estar em muitos lugares a partir da mídia, fosse algo mais potente. Fazer com que uma única imagem, né, um bom retrato, fale mais do que as palavras, mais do que o conteúdo. E todo líder precisa de uma boa imagem. E todo líder precisa conhecer e precisa admirar a sua história. Quando você falava sobre a dor, sobre momentos difíceis, eu me lembrei quando eu saí do Bradesco com 19 anos e abri o meu primeiro estúdiozinho. Eu vendi um Fusquinha. Minha mãe disse, faça um quarto dentro do estúdiozinho, porque seu pai não gosta que você chegue tarde em casa. E eu ficava revelando as fotos, eu tinha um laboratório preto e branco, e eu chegava de madrugada, eu ficava quase todos os dias revelando minhas fotos. Então eu montei, segui o conselho da minha mãe, honrei meu pai ao não desobedecer ele, fiz uma parede de pinos, que é a madeira mais barata que tem, atrás do balcão, coloquei um chuveiro. O único lugar do banheiro era um chuveiro em cima do vaso, então eu tinha que tomar banho sentado no vaso. E eu era feliz, muito feliz. Perto do meu estúdio tinha uma igreja católica. Então, domingo de manhã, muitas vezes as pessoas batiam. Era uma antiga loja de motos, então eu dormia atrás do balcão, tinha uma vitrine. E eu coloquei papel na vitrine para ninguém me enxergar do lado de fora. As pessoas batiam, sabiam que eu dormia ali. Everton, tem batizado, quer fotografar? Eu levantava e ia trabalhar feliz. Porque eu tinha fé, um plano de que eu estava construindo uma trajetória. Então, a esperança de um dia melhor faz com que a gente tenha paz interior para seguir nas dificuldades. E eu creio que o mundo está precisando dessa paz que vem a partir da organização da mente, a gestão da mente. A gente estava falando sobre a gestão da mente. Tem uma gestão da mente, até mesmo para liderar a si. Se você não consegue liderar a sua própria mente, não vai conseguir liderar os outros. Eu me lembro muito dos dias desse estúdio com alegria. Era difícil, rapaz. Eu tinha uma câmera fotográfica que eu tinha pago R$150 com o dinheiro que eu vendi o Fusca. E um flash que meu pai tinha me dado. Olha, a minha experiência de fé com Deus era muito grande, porque o flash só funcionava pela fé. Sabe o que é você estar para fotografar? Imagina uma noiva entrando na igreja e o flash não funcionava. É muita oração. Muita oração. E os desafios, né? Eu era muito menino. Uma vez eu estava na igreja para fotografar um casamento, uma pessoa olhou e disse, isso vai fotografar? A máquina, isso. Não, isso. Ah, você que era o isso, pensei que era a máquina. Isso vai fotografar? Eu fiquei quietinho, só olhei e disse, isso vai ser grande. Eu não levei como ofensa. Eu pensei, sabe nada. Quebra de padrão, né? Não sabe quem está aqui, não sabe quem está aqui. Não sabe quem está aqui. Quem me vê, quem dá um Google e puxa, vai ver muitas notícias. Eu trabalhei no mundo todo, mas o início é importante. Honrar e respeitar a nossa história é o maior poder de organização da mente. Honrar a história. Isso é o maior poder da mente.
E é como a semente, né? Que a gente tem que plantar, adubar, aguar, tirar o mato até que... Mas Everton, você tem uma história maravilhosa e de fato você era um fotógrafo. E a tua alma e a tua essência é de fotógrafo. Mas você foi evoluindo, conectando, conhecendo pessoas no mundo inteiro, tendo oportunidades maravilhosas e começou a perceber esse dom de extrair a alma das pessoas através de uma imagem, que é, eu adoro essa expressão sua que você diz, trazer para uma imagem, uma foto, a divindade do ser humano, a luz do ser humano. E com tudo isso, você foi ganhando expertise, atendendo algumas pessoas, lançando algumas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que você pode ajudar. E realmente, a autoimagem é uma coisa maluca, né? Você olha e diz, uau, sou eu. E eu me lembro que eu falei para você, eu quero uma foto de um professor de Harvard, porque para mim é a universidade de referência do mundo e que Deus inclusive me abençoa de eu fazer 2 trabalhos na Universidade de Harvard e poder dar aula lá. Mas era uma profecia. Como que você numa imagem vê uma pessoa científica, um professor de Harvard, mas que ao mesmo tempo é dócil, é conectivo, é simples. Como que a gente junta a complexidade, a ciência, para uma pessoa aberta, receptiva, simples? Porque eu falo que eu sou um paradoxo, né? Eu sou um complexo extremamente simples. Eu sou uma pessoa extremamente simples, mas o outro lado meu tem uma complexidade muito grande. Pela gestão, por muitas empresas, por muitos negócios, pela essa paixão que eu tenho de servir o ser humano, da ciência com a espiritualidade misturado. Então é uma complexidade. Mas as pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa extremamente simples. Então, como você coloca numa foto o poder e a simplicidade, a ciência, a genialidade e a bondade, família, né? É muito louco. Aliás, vou pedir para a nossa produção aqui agora, colocar essa foto aqui, fazer uma inserção nesse momento dessa foto que foi divulgada, que foi compartilhada, que eu fiquei muitos anos, inclusive, nos principais aeroportos do Brasil, que eu realmente olhava e dizia assim, uau, eu me senti bem, né? Como é que foi aquilo de colocar tudo isso numa única imagem? Tudo isso que você me pediu foi possível porque eu conheci o teu conteúdo, te acompanhei. O retrato que a gente está vendo aqui é um retrato feito no final de um evento de 3 dias. Você estava falando 3 dias num evento DSP? DSP. E tinha gente pra caramba. No último dia eu montei um estúdio no teu camarim. Você saiu do palco, sua esposa retocou você. Tava cansado, suado. Eu nunca esqueço do carinho da Maria e da tua equipe ali. Depois, eu te coloquei numa cadeira, liguei uma luz apropriada para isso, né? A técnica é importante. E aí, então, tudo aquilo que você tem dentro, no momento de ápice, onde você serviu ali mais de 1.000 pessoas. 6.000 pessoas. Sim. Eu fiquei olhando tanto para você. 6.000 pessoas. Eu observei tanto, né? Será que a gente tirou uma foto de cima? É verdade. A gente pôs meio um guincho. Sim. Você subiu lá em cima. É verdade, é verdade. Nossa, é verdade. 6.000 pessoas. Então, tudo aquilo que você nós temos nesse retrato. Agora, interessante que você é um cara sempre sorridente. E você não está sorrindo naquela foto. Por quê? Porque ali nós temos tudo o que você tem para oferecer para o mundo. E quando alguém te vê pessoalmente ou em vídeo, além de tudo aquilo, de toda aquela bagagem, de todo um poder de conteúdo, de ciência e de Deus, você ainda tem o carisma, que é aquilo que as pessoas conhecem quando te assistem, quando te ouvem. O retrato, do meu ponto de vista, são todas as soluções embarcadas em você que o mundo precisa.
Nossa, que lindo. Todas as soluções que você possui estão ali. As pessoas procuram um profissional, elas procuram o Zé, porque elas querem receber do Zé. Aprender, legal, mas elas querem receber. Eu acredito que tudo aquilo que um profissional, que uma pessoa que construiu algo, todo aquele que construiu uma trajetória de sucesso, de êxito, ele possui a capacidade de transferir para outras pessoas. Mas essa conexão, ela acontece antes do conteúdo. Antes do conteúdo. Existe uma conexão de alma. E o retrato mostra as soluções embarcadas em você. E aí, então, quando conecta com o público-alvo, o público sente, mas não explica. E muito interessante que ao você falar, a gente vai lembrando, né? Eu tinha esquecido que você tinha montado o cenário. Montei isso E eu tudo. estava muito cansado, mas eu estava num estado de êxtase, num estado de evolução espiritual. Você tava com cara de anjo na foto, rapaz. Eu tinha doado tudo Sim. para milhares de pessoas, feito um trabalho maravilhoso, uma meditação muito poderosa, uma oração poderosa, e eu estava sentindo Deus puro ali. Sim. E ao mesmo tempo que eu não tinha uma energia física, eu tinha uma energia espiritual. Sim. E interessante, né? O que é a maquiagem, né? Porque eu estava muito cansado e ali eu fui recuperado, reanimado mesmo. E acho que foi técnica, né? Também, que é uma grande sacada que você teve. Porque ali eu estava vivendo o melhor da minha divindade, o melhor da minha intelectualidade, minha família ali, os filhos todos ali, inclusive todos eles naquele momento. Foi sobrenatural mesmo. O projeto que nós combinamos lá em 2018, no início de 2018, era um projeto onde eu queria me inserir no seu mundo, porque como você tem um público, você tem o Brasil, você tem o mundo que precisa daquilo que Papai do Céu colocou em você. Então, levar para o mundo um retrato à altura disso tudo foi o desafio. A altura. Então, foi um projeto de 1 ano, mas eu fiquei muito satisfeito. Logo ali, esse retrato saiu no primeiro mês que nós começamos. Então, esse retrato, que eu pretendo fazer outro em breve, aquele retrato ali mostra quem o Zé era em 2018. Agora, em 2024, o que mostraremos, Zé? O que mudou? Deixa eu perguntar, o que mudou, Zé, de 2018 para 2024? Eu penso que meu estado de espírito, meu estado de equilíbrio, meu estado de alma, a pandemia trouxe para o meu mercado e para a realidade do que tudo era presencial, muita dor, insuportável. Então essa resiliência, essa flexibilidade, se tornar uma pessoa extremamente antifrágil, me deixou uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, que respira ainda mais, e olha que eu já respirava bastante. Então é difícil uma notícia e um problema hoje me abalar, desestruturar. Claro que todo mundo é luz e sombra, que tem adversidade, mas uma incongruência, assim, uma queda de energia é muito raro, é 2, 3 vezes por ano para conseguir me abalar por ano, hoje. E isso era muito mais constante. Então esse vencer, esse se reconectar com a família, esse estar mais profundamente ligado com Deus, essa minha vontade de criar um movimento filosófico, científico, espiritual que eu abrace, de poder falar inclusive partes da Bíblia que a gente faz nos nossos encontros, isso me faz ser uma pessoa mais espiritualizada, mais centrada, mais preparada. E a pandemia me fez estudar muito mais, escrever muito mais. Isso, eu me sinto uma pessoa melhor, mais preparada para poder servir ainda mais o mundo. É como se fosse uma evolução energética e cognitiva do Zé Roberto de 6 anos atrás, 2018. Eu também me sinto assim. A pandemia,
esse tempo que nós vivemos tão diferente do resto, onde a gente se dá conta que, de fato, a vida é um sopro. A Bíblia diz que somos uma plantinha que nasce de madrugada, floresce ao amanhecer e morre ao meio-dia. Então, eu fotografei durante a minha trajetória como fotógrafo de eventos, até 2019, 1.000 grandes empresários do mundo todo, donos de grandes companhias. E eu observei que esses caras eram grandes porque eles tiravam tempo para investir naquilo que mais valia a pena. Na sua família, nas festas. Eu fotografei dono de companhia aérea, dono de banco, donos de exportadores de ouro, donos de resseguro. Eu trabalhei em muitos países, em muitos lugares, e eu conheci e conversei com pessoas que tinham dinheiro e tempo. E aí então eu cheguei à conclusão de que sempre que a gente olha para alguém, como é que a gente sabe se aquela pessoa é abençoada? Ela tem tempo para gastar o dinheiro. E a pandemia colocou todos os com tempo e os sem tempo em casa. Então, gerou um equilíbrio familiar e, ao mesmo tempo, a gente conhece histórias aí de Um desequilíbrio. de gente que, de fato, não tinha estrutura para ficar em casa. Então, sim, eu compactuo, eu estou melhor também após a pandemia, por ter... Eu também escrevi as teorias de posicionamento, terminei de escrever o meu livro do Zero ao Infinito, que terminei em 2020, logo no início da pandemia. E tudo isso tem a ver com servir. Servir. Desde criança, eu me lembro de falar em servir. Servir e amar até mesmo o inimigo. Eu cortava o cabelo no... Eu sou de Chapecó, né? Meu pai tinha um estúdiozinho fotográfico do lado de um posto de gasolina, o posto Catarina. E nós íamos com a mãe e com o pai todos os dias para lá. E no posto Catarina tinha um barbeiro, o Cacique, era o apelido dele. E meu pai queria que eu cortasse sempre o cabelo muito curtinho. E eu queria deixar crescer um pouquinho mais. E eu pensava comigo, só tem um jeito. Eu preciso influenciar o Cacique para que ele deixe o meu cabelo um pouco maior. Meu pai dizia, 2 dedos. E eu dizia, como é que eu faço o Cacique seguir a minha instrução de deixar um pouquinho maior? Eu disse, ô Cacique, você sabia que nós temos que amar até os nossos inimigos? Eu tinha uns 6 anos. Porque, Cacique, pensa comigo. Se você ama aqueles que te amam, você não é diferente. E o Cacique, mas é verdade, rapaz. Não é? E aí então eu convenci o Cacique a deixar meu cabelo um pouquinho maior. Não adiantava nada, eu voltava ali pro estabelecimento onde estava meu pai dizia, volta que ele cortou pouco. Volta lá cortar. Mas influenciar as pessoas com algo que não seja aquilo que o mundo está pregando, eu sinto que é isso que nos conecta, sabia? É isso que nos conecta. Servir completamente diferente do mundo. O que a gente faz, né? É, completamente. E uma coisa poderosa sobre servir, que é filosófico, que é bíblico, mas que também tem uma teoria científica, ao meu lado do CDF falando aqui, muito poderosa, de um autor que chama Richard Berry, Os 7 Estágios do Desenvolvimento da Mente. Só o primeiro e último. A nossa mente, ela tem uma programação de sobrevivência. Sobre qualquer variável, todo o nosso esforço consciente, inconsciente, tudo é para a gente continuar vivo. Então nós vamos fazer o que precisa fazer para continuar vivo. Mas o máximo da capacidade cognitiva de tudo que é capaz a mente humana é servir. É o máximo. Então, por exemplo, estudar é 3º nível. Conquistar o mundo, as coisas, é 4º nível. É muito mais profundamente
do que conquistar, construir. É ajudar, servir, honrar e amar o máximo. E para as pessoas atingirem o nível de servir, de ter esse chamado, de estar disponível para servir, nós vamos praticando a musculatura no cérebro e ativando mais áreas do cérebro. Quem serve utiliza uma quantidade maior, uma parte maior do sistema nervoso central. Então, além disso ser bênção, é um poder a mais, é uma ativação maior da capacidade cognitiva do cérebro. Pessoas mais reativas e que estão no nível de sobrevivência, elas quase não usam o cérebro, usam muito pouco. E conforme a gente vai evoluindo, é como se você fosse aprendendo a utilizar o poder que a gente já tem. E nós somos seres geniais e feitos à imagem e semelhança de Deus, imagina. Isso é muito interessante, né? Eu estava pensando que tem gente que trata o servir em algo que acontece depois que sai do trabalho. Mas o servir, onde é o servir? É o tempo todo. É durante o trabalho. Jesus disse que o maior é aquele que serve mais. Então, colocar isso no trabalho, colocar isso na família, colocar isso na comunidade. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografei 1000 casamentos. Então, Uau. quando eu comecei a fotografar, eu era praticamente uma criança. Mas eu tinha na minha mente, eu vou trabalhar para os reis. Porque na Bíblia diz que aqueles que creem em Deus, que seguem as instruções dele, eles trabalham para os grandes, para os reis. E eu coloquei na minha mente, eu vou ser tão bom que no Brasil não tem rei, mas no Brasil tem presidente. E pode ser que tenha um presidente que tenha uma filha, e se ela casar, ela vai me ligar. Com 19 anos, quando eu saí do banco e abri o meu estúdiozinho, eu coloquei na minha mente, eu vou atender a filha do presidente. Que interessante. Em 2012, ela me ligou. A filha do José de Alencar, que era vice-presidente. Ela falou comigo sobre uma data específica, não me disse quem era. Eu disse, olha, eu estou em viagem, eu estava em São Paulo, eu sou do Sul. Quando eu voltar, ela disse, minha filha te viu na televisão e ela quer. Não era 2012. 2007 para 2008. Foi logo depois que a Ana Maria Braga, ela ficou minha cliente, minha amiga, e nós fizemos a gente fez vários programas de TV na TV Globo. Eu cheguei de volta no Sul e essa pessoa me ligou novamente. Olha, você viu sobre a data? Eu disse, vi, não tenho. Porque a minha agenda era feita um ano e meio antes. Que legal. Ela disse, se eu te contar que eu sou a filha do vice-presidente, ajuda? Eu disse, ajuda. Ajuda eu cortar os pulsos. Porque... Eu não posso atender, mas eu vou pulsar, eu vou cortar. Eu disse, eu não posso. Eu não posso. Por quê? Porque eu tinha alguém que já... Porque muitas pessoas, muitas famílias marcavam a data das suas festas com a minha agenda. E eu não podia, não importa. Todos são importantes. Todos são importantes. Todos são importantes. Em 2014, especificamente, eu recebi um contato da minha agente lá dos Estados Unidos, dizendo, olha, Everton, tem um pessoal aqui da Europa que entrou em contato com a gente aqui nos Estados Unidos que quer te contratar. Mas olha, eu acho que os caras são grandes, viu? Eu disse, ok, marca aí, vamos atender. Bora. Marcamos no Skype, 2014. Chamei meu filho, ó, vem me ajudar no inglês aqui. Era o time que atendia a rainha da Inglaterra, que atendia a família real. Nossa, que linda. Me falaram assim, Everton, antes de eu começar a falar, eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você entenda que tudo que eu vou falar, eu não precisaria, mas é a verdade. Nós procuramos no mundo alguém com uma técnica
de fotografar um evento, mas que fosse parecida com uma revista de moda. E nós encontramos você. Um evento com a cara de uma revista de moda. Gostei disso. Porque Gostei disso. esses 1000 eventos que eu fotografei, eu sempre tive uma coisa: nós agradamos alguém quando nós temos as mesmas referências na mente. Sim. Então, os meus clientes, principalmente as mulheres, consomem moda, né? Revistas de moda. Então, eu criei um trabalho que até então era impossível. Como que eu vou fazer aquela luz de algo de moda dentro de um evento que não é propício para isso? Então, eu treinei todos os dias, durante mais de 20 anos. Só que eram 3 dias o trabalho. Mas eu não tinha agenda. Ah, maravilhoso. Olha aí, Mais uma vez, com vontade. sim, não tinha agenda. Eu disse, meu Deus. Então, tudo aquilo, por que eu estou falando isso? Tudo aquilo que a gente coloca aqui e confia, vai acontecer. Vai acontecer. A única forma de algo se concretizar é ter pensado antes. Tudo que existe antes foi um pensamento. Quando você estava dando sua aula domingo, eu comecei a conectar com a minha vida e disse... É isso aí. Isso. Era um atrás do outro. É isso aí, Zé. É isso aí. E quando você fala sobre isso, é muito importante as pessoas saberem que sobre o poder de distorcer o tempo. Por que a ciência é algo poderoso? Por que esse trabalho nosso, ele cresceu tanto? São mais de 5 milhões de pessoas em mais de 40 países. Porque eu desenvolvi ao longo da vida, de tanto atender e estudar, e explicar e dar aula, eu atendo bastante pessoas individualmente, que nós somos capazes de aprender anos em dias, em horas. E para isso eu fui estudar um método, que não é um método tradicional de sentar lá, repetir, porque a gente aprende por repetição, por modelagem, tudo isso é um processo cognitivo. Mas a gente aprende por estados expandidos da mente. A gente aprende num estado de fluxo, de flow, de meditação. E eu quis, então, como que eu ajudo alguém a reorganizar uma vida de 20, 30, 40, 50 anos em períodos cada vez mais rápidos. O que é mais poderoso são 7 dias. É impossível alguém que se disponibiliza para se conhecer, para se honrar, para viajar. Tem 7 dias. Isso é um método. Agora que eu entendi. As principais formações nossas, que são viradas de chaves e de ciclo, todas são de 7 dias. E lembrando que 7 dias também é bíblico, porque o mundo foi criado em 7 dias. Se o mundo foi criado em 7 dias, nós somos capazes de qualquer coisa em 7 dias. Mas não é comum. Então as pessoas não têm. E a minha mensagem para o mundo é que nós podemos distorcer qualquer coisa. E 7 dias podemos revolucionar a nossa forma de ver a nós mesmos, ver a nossa família, ver o nosso negócio. E Everton, é impossível a pessoa ser uma excelente gestora, ser uma super empresária, sem antes ela aprender uma coisa básica e principal: como ela funciona, como é que é a gestão da própria mente. Então eu amo demais dizer sobre isso, que a gestão de si mesma, a gestão da mente humana é a única forma, ou é a forma mais rápida que existe para a pessoa reconstruir e acelerar os negócios, empoderar os negócios. Tem ligação direta. Zé, você sabia que em 2019 eu parei de fotografar as pessoas porque elas me pediam um orçamento. Muitos encomendavam um ensaio fotográfico profissional para ter fotos, mas não se aceitavam nas fotos que eu fazia. Por quê? Eles não se viam daquela forma que eu clicava. É como se aquilo lá estivesse além do que eles são. Ah, não, Everton, eu te explicar. Eu sou chinelinho de dedo, sou calcinha jeans, sabe? Sou calça jeans, camisetinha, sabe? Então, eu disse, sei. Então,
Em 2019, eu criei um projeto chamado Myself Club, onde eu disse, olha, eu vou fazer retratos seus, mas você vai estudar um tempo comigo antes, para eu te explicar algumas coisas. Depois eu vou fazer o retrato e depois você vai continuar andando comigo por um tempo para poder ter capacidade de aceitar uma imagem forte. Uma imagem potente, porque muita gente chegava e queria um espaço maior. Eu quero, sabe, eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero subir meu preço. É o que mais me pediram. Eu quero uma imagem potente para poder cobrar mais caro pelo meu trabalho. Eu estou com a agenda cheia, não aguento mais, eu preciso ficar mais conhecido, que aí eu não vou, ou conhecida, porque aí eu não vou ter agenda cheia. Eu quero lançar um curso na internet, ou eu quero ser um influenciador, uma influenciadora da minha marca, e eu preciso de uma imagem pública. E outros, eu preciso de uma imagem para me conhecer. Só que quando eu apresentava a imagem, nem todos aceitaram. Então, esse trabalho que eu criei de 2019 em diante, é por isso que ninguém me pede orçamento, a gente não... eu digo, eu aposentei, você não paga mais para eu fotografar. Você entra num projeto que também vai ter... Que a fotografia vai ter um retrato, mas não é sobre isso apenas. Não é sobre isso apenas. E Zé, por que as pessoas não aceitam o seu poder? Porque nem todos aceitam o seu poder. Pergunta maravilhosa. Temos... Zé, esse podcast aparece as pernas. E aí então eu arrumo minha perna, eu sento, e eu faço assim. Aí depois eu digo, será que eu tô bonito igual o Zé? Gente, olha que pergunta maravilhosa. Nós temos 3 princípios da psique humana, da mente humana. Psique humana são todas as informações que nós somos capazes de acessar no nível consciente, inconsciente ou pré-consciente, subconsciente. Existem muitos autores, mas eu gosto muito do Freud. Freud já me ajudou em muitas tomadas de consciências e expansão da própria teoria dele. Consciente é tudo aquilo que nós somos capazes de racionalizar e entender. Só que nós somos capazes de racionalizar e entender de acordo com a nossa experiência, a nossa vivência, o meio ambiente, a nossa casa, os nossos pais. E nós temos, todos nós, temos um poder que é a nossa mente inconsciente. O que é essa mente inconsciente? É tudo aquilo que eu comecei a fazer, era racional, eu gastava muita energia, dava muito trabalho de eu fazer. Você começou a fotografar. E você começou a tirar retratos, e você começou a expandir. De repente, você consegue tangibilizar a alma da pessoa numa foto. Os campos energéticos, a história da pessoa. Pensa, isso não é racional. Isso é algo, são muitas informações, são muitos conhecimentos que foram automatizados dentro de você. Isso é uma competência inconsciente. Inclusive a técnica, ela acontece porque eu não preciso pensar mais nela. É automático. Então, tudo que nós fazemos de uma forma automática, gastando menos energia e tendo mais proficiência, sendo extraordinário, é a mente inconsciente. Só que o inconsciente não é só o que era racional e se tornou automático e extraordinário. Deus é um movimento na psique que é inconsciente. Nossas emoções é uma área do inconsciente. E toda nossa potência, nossa reserva, nossa profecia na Terra também é inconsciente. Então, as pessoas trabalham o consciente, o cognitivo, o método, e é legal, as ferramentas, mas existe algo mais profundo. Por que a gente não se aceita? Se eu tenho a divindade, o poder, eu automatizo minhas emoções, e eu estudo, eu aprendo. Porque entre o consciente e o inconsciente tem uma lacuna. Tem um espaço que se chama pré-consciente, algumas pessoas chamam de subconsciente. Ali, de acordo com aquilo que se acredita, nós escondemos 2 coisas de nós mesmos. A dor, são memórias reprimidas, são traumas, são incongruências, eu não quero ver aquilo, eu não estou pronto para trabalhar, eu escondo. Mas tem outra coisa que a gente esconde. Nosso merecimento, nossa prosperidade, nossa abundância, porque por alguma razão a gente acredita que não merece,
que não está pronto, que não é tão bonito, que não está próspero, que a família não é a melhor. Eu sei por que as pessoas não aceitam. Porque tem muita coisa reprimida que ela não trabalhou, que ela não tomou consciência, que ela não restaurou, que ela não ressignificou, e ela olha e ela vê a sombra dela e não a luz. Porque nós somos luz, nós somos divindade. É como aquela criança que os pais falavam assim: ei, menino, quer se aparecer? Quer ser melhor que todo mundo? Ei, já quieta aí. Tá errado. Ou então, para de falar, você fala demais. Não se exponha, não Isso. seja melhor, fica Isso. quieto. Ei, você acha que isso é o bonzão? Você acha que é o melhor? Ei, ou então, aquela criança que sonha grande. Ei, para de viajar. Ô, Pedro, olha onde que você mora, menino. Isso são memórias traumáticas, reprimidas, que a mente guarda. E não trabalha, não cura, não elabora, não restaura, não ressignifica. Então, lá no profundo, ela não se vê, não se reconhece. Porque nós nascemos para ser feliz, para ser próspero, abundante. Esse é o universo. Essa é a razão divina do nosso eu divino. Sim. Agora pensa, eu não reconheço esse poder em mim, porque está reprimido. E a boa notícia, que um trabalho bom de 7 dias, às vezes até em 3 dias, transcende a pessoa. Parece que ela muda de nível. Assim, anos, décadas. Como você faz? A pessoa olha para o retrato dela e diz, uau, sou eu? Do tipo, caramba, que coisa linda, que coisa bela, que coisa forte. E a pessoa que não trabalhou essas congruências, tem muita coisa reprimida, ela diz, não, eu não sou tudo isso. Falta de merecimento. Sabe o que eu estava pensando, Zé? Eu me lembrei de algumas pessoas, não vou falar nomes aqui, que eu fotografei, que no meio do ensaio de fotos profissionais, elas eram completamente caídas, semblante caído, Tchum. e no meio acontecia o milagre. Pessoas que nem sequer tinham vontade de falar para a câmera, que não conseguiam pegar o telefone e gravar um vídeo. Muda radicalmente. Já aconteceu muitas vezes no meio do ensaio. E eu me lembro também de um médico que ele me disse, quando ele viu a foto, ele disse, cara, eu estou curado. Ele disse, eu fiz psicanálise 15 anos e você num retrato me mostrou quem eu sou, estou curado. Aquilo foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Mais me surpreendeu. E Zé, eu fotografei 60 mil pessoas. Eu observei o ser humano. E isso é real. Cada vez que eu te ouço dando suas aulas, eu encaixo com aquilo que eu vi e com aquilo que eu venho buscando contribuir, que eu venho buscando acrescentar, alterar, porque as pessoas possuem dentro delas algo tão lindo e muitas vezes não querem mostrar. Existe um movimento de pessoas dizendo, eu tenho minha empresa, mas eu quero ficar, sabe? Eu quero... Quietinho no meu canto. eu não quero aparecer, deixa assim, tá dando certo, né? Tá funcionando. Ou então outros dizem assim, olha, eu não preciso de imagem, né? Eu não tenho, eu nem tenho Instagram, né? Ou, deixa eu te explicar. Eu montei essa empresa, eu quero vender, tá? Então, melhor que eu não apareça. Aí eu pergunto, de quem é a Tesla? Quem fundou a Apple? Você admira? Entendeu? De quem? De quem são as empresas hoje? Todas as empresas grandes possuem um dono. São grandes referências, inclusive. De quem é a Wiser Educação? Quem começou a WhatsApp? E o Nubank? As grandes empresas, aquelas empresas, inclusive que são vendidas, onde o fundador muitas vezes possui uma porcentagem
menor do que 5% são grandes companhias onde alguém assumiu o protagonismo. Eu sou. Não é necessário que se tenha Instagram para se ter uma imagem e uma narrativa adequada. Eu comecei trabalhando a imagem. Eu observei 4 pontos no posicionamento. Origem de originalidade. Bagagem. Ser você mesmo. Ser e saber valorizar. Saber quem tu é, de onde você veio. Aquilo que tu ensina, os 20%. Então, origem de originalidade, bagagem, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu. E depois, mensagem, aquilo que você extrai da origem e da bagagem. A capacidade que você tem de extrair mensagem, que é onde você ajuda o mundo, com a mensagem. E depois, o design, que é a imagem. Design só tem um serviço, um propósito. O design está a serviço do conteúdo. E o que é conteúdo? Se não for você ter a capacidade de olhar para tudo que você aprendeu, tudo aquilo que você viveu, tirar lições e passar isso adiante. É o único sentido. Então, um posicionamento não é uma imagem para Instagram para você receber aplausos. Embora todos aqueles que eu fotografo recebem aplausos. Tem gente que, inclusive, passa a ter uma vida sexual melhor. Por quê? Sentir bem. Porque em casa vai ter alguém que vai admirar mais. Então, muda tudo. Posicionamento é alguém que se conhece para ser conhecido. Porque posicionamento é aquilo que fica na mente das pessoas. Aquilo que fica na mente do consumidor, na mente daquele consumidor que deixa de ser um cliente para ser um admirador, porque conhece a história por trás daquele fundador. E nós falamos, desde domingo, sobre a capacidade de um líder ter gestão da própria mente para poder ter gestão da mente dos seus colaboradores. E Zé, a sua aula de domingo, ela encaixou tão bem em tudo que eu penso. Eu acredito que você deveria ter projetos para líderes de empresas, viu? Depois desses dias, do nosso encontro de domingo, eu estou pensando seriamente nisso, né? A gente tem um trabalho, temos muitos produtos, tem até um braço do IBC, que é o IBC Corporativo, que a gente constrói projetos específicos para as empresas, mas é muito importante ter esse produto, né, para o empresário, para o desenvolvimento da gestão da mente do empresário. É mais do que uma inteligência emocional, é uma estratégia específica para ajudar o empresário a ter a gestão da própria mente, porque quando eu consigo fazer a gestão de mim, eu consigo fazer a gestão do outro. Ninguém dá o que não tem. Então, como ser um bom gestor sem ser o gestor de si mesmo? Como plantar poderosas ideias e criar grandes times, se isso não é uma realidade dentro da pessoa? E eu estou realmente animado e gostei muito, dessa expressão gestão da mente humana, gestão da psique humana. Eu tive um insight focado para empresário. Porque, gente, o Brasil, a força, da economia do Brasil, ela é muito grande para o empresário. Eu fui ler o insight aqui, que quando a gente começou a conversar, porque quando eu e o Zé, fica pertinho assim, ó, 1 metro. Já começa... Gestão da mente líder. Gestão da mente líder. Vamos lá. Se tudo começa na mente, se tudo começa aqui, aonde nascem as empresas bilionárias? Na cabeça de uma pessoa, na mente dela. Tudo bem. Só que ela precisa depois contar isso para mais alguém, porque uma grande empresa não se faz sozinho. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Então é necessário que alguém tenha essa capacidade, que esse cara... Quantas ideias são jogadas no lixo ou quantas ideias estão lá no cemitério que não foram executadas porque alguém não tinha capacidade mental de colocar em prática, de organizar. De organizar.
Então, treinar sua mente, ter gestão dela, para depois ter gestão na empresa, para depois ter gestão nos negócios, gestão de pessoas. E gestão de pessoas, aonde acontece a gestão das pessoas? Cara, isso é loucura, Zé. É muito lindo, né? Aonde acontece a gestão? A gestão acontece aonde? Nos braços? Ué, na mente. Ô Zé, a Bíblia fala do coração. Agora, como é que faz para ter gestão do coração e da mente das pessoas? O coração é uma metáfora de inteligência emocional, né? Esse cérebro racional, esse cérebro emocional, a nossa cognição, a nossa divindade. Aliás, a viagem mais longa que um ser humano é capaz de fazer em toda a tua vida é um ponto dentro do coração até o cérebro. É o lugar mais longe, mais difícil. Essa é a viagem maior de uma vida toda. Aqui. Isso pode ser título de um livro, Zé. Pensa bem. A maior viagem do coração Ao intelecto, à ao mente. intelecto. Essa é a maior viagem. É. Parece tão perto, mas é muito longe. Porque a emoção, a divindade, a fé, a luz, o poder, o amor, essa é a representação energética. Né? Você fez teologia também, né? Isso. Eu não fiz formação teológica, eu estudo teologia desde 2013. Mas tem 32 anos, tá? Faz tempinho. Então, a Bíblia diz, né? Aonde está o seu coração, é ali que estão os seus valores. É ali que está aquilo que você vai seguir, aquilo que você tem como princípio. Aonde está o seu coração? Ali. Interessante. Onde está a tua bondade, onde está teu amor, onde está teu foco, onde está a tua fé. O coração é uma metáfora poderosa, né? Tua divindade, tua luz, tua inteligência emocional, teu equilíbrio. Aqui é uma viagem bem longa. Eu me lembrei de uma coisa, né? Que a gente aprende, né, na igreja desde pequeno, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? Não é isso que o padre fala, o pastor fala? O amor ao dinheiro, especificamente, sim. Pois é. Aí eu estava conversando com... Mas aí o que é dinheiro, né? Eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, e ele disse, ai, meu, esse negócio de dinheiro, ficar correndo, querendo, eu não quero mais dinheiro, dinheiro não é importante. Eu disse, concordo com você, dinheiro não é importante. Agora, cá para nós, se dinheiro não é importante, vamos tratar de ter, né? Vamos ter muito porque não é importante. Eu disse, você está pensando em oxigênio? Ele falou, não. Isso porque você está respirando bem, né? Agora, se você estivesse afogando, o oxigênio seria importante? Você ia pensar? Sim. Então, tudo aquilo que falta, você pensa. Tudo aquilo que você não tem, é o que você mais dedica tempo. Então, faz o seguinte, irmão, trate de ter muito dinheiro, porque você não vai precisar pensar nele. Zé, aquilo saiu do nada. Eu disse, se dinheiro não é importante, então tenha, né? Para que não ter? Agora, dinheiro é um estado mental? Zé? É um... Dinheiro. Eu realmente acredito que uma das maiores evoluções da prosperidade é o significado que nós damos para o dinheiro. Porque a nossa vida é puro significado. O significado que eu dou para as coisas alimenta as nossas crenças, os nossos valores, e esse significado faz a tua mente trabalhar como ela trabalha. Quando eu digo o que significa dinheiro, depois de uma vida toda, a minha melhor resposta é dinheiro, é energia. Energia que conecta as pessoas, que ajuda as pessoas. Energia que faz você construir, contratar pessoas, viajar, ter o que você quer, ajudar quem você quer. Energia que pode você criar uma ONG para ajudar as pessoas. Dinheiro é uma fonte energética. Toda vez que eu peço dinheiro, como papel, como troca, como dor, nossa, isso é um peso. Mas quando eu dou significado para o dinheiro como energia, eu respiro energia. O meu cérebro, todo pensamento é energia. A força do meu coração é energética. Eu tenho um centro energético. Meus órgãos vitais é energia. Dinheiro é energia. É bênção. Quando o dinheiro é bênção e a energia,
Você tem uma programação, uma predisposição. Você atrai isso e você vibra isso. Quando o significado do dinheiro é dor, é ruim, é chato, dá trabalho, é insuportável. Um dia uma pessoa falou para mim, mas dinheiro separa as famílias. E eu respondi, e a falta de dinheiro faz o quê? Mata as famílias, acabou. Porque você precisa de dinheiro para comer, para andar, para trabalhar, para ajudar, para passear. Gente, dinheiro é bênção, é energia, é luz, pelo amor de Deus. Dinheiro é bênção. Deus te colocou nesse mundo para ser próspero, abundante e rico. E, aliás, a riqueza não é só dinheiro, né? São 7 tipos. É. E aquelas pessoas que pensam assim, eu não vou ter dinheiro porque a minha família vai me pedir emprestado. Aí, realmente, é uma crença maldita. Porque eu poderia pensar, eu vou ter tanta energia, que eu vou compartilhar tanta energia e ajudar tantas pessoas, porque isso é servir. É servir. Pensa assim, se eu tiver dinheiro, eu vou ter que emprestar. Que besta se eu puder emprestar, olha que coisa maravilhosa. A minha mãe me disse, alguns anos atrás, filho, você precisa escolher se você vai ser um doador ou um recebedor, um tomador. Você não pode ser as duas coisas, porque eu não me lembro exatamente o que estava acontecendo. Eu disse, mãe, olha, as pessoas estão me pedindo. Ela disse, então, se posicione como um doador. Agradeça a Deus por Ele ter te dado uma posição de abençoador. Eu nunca mais esqueci. Já tem alguns anos, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Mas eu tenho uma boa notícia além dessa, né? Porque a prosperidade é um movimento dual, de dar e receber. E, aliás, eu tenho uma teoria forte, né? As pessoas que só doam, como elas vão doar se elas não receberem? E as pessoas que só doam, por que elas só doam? Porque elas não merecem? Porque são soberbas? Porque são autossuficientes? Ao pé da letra, o doador extremo é impossível. Porque eu só dou porque eu recebo. Sim. E a fonte da prosperidade é o verbo dar e receber. Você precisa ser um doador, sim, e um tomador. Porque eu preciso... Você acredita que alguém, por exemplo, da mesma forma com que nós somos vistos por quem está acima, nós devemos olhar para quem está abaixo? Sim. Então, eu acredito que minha mãe me disse, da mesma forma com que tu recebe de cima, dos meios que eu transito, eu também faço isso com quem está abaixo. Lindo. Sim. Então, por quê? E aí tem a ver com dar e receber, né? Isso, porque tem gente que está sendo abençoada, tem conexões, de alguma forma merecedora, não tem como, né? Sucesso não é por acaso, né? Precisa ser intencional. Então, mas eu também observei que algumas, elas não conseguem levar adiante isso, elas reclamam. E minha mãe me corrigiu para eu não me tornar o cara que reclamava de dar sequência nessa fonte, né, Zé? E eu comecei no nosso podcast de zero. Precisamos parar de reclamar, de vitimizar, porque na verdade tudo acontece para que a gente possa evoluir. E eu acredito nisso do fundo da minha alma. Zé, você falou uma coisa domingo na tua aula sobre 2 tipos de pessoas. Eu acho que é legal a gente falar aqui, se você quiser, sobre aquelas pessoas que julgam versus aquelas pessoas que são curiosas. Isso. Existe 2 estados internos na mente. 2 estados internos. O primeiro estado interno é o sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Porque elas estão julgando e comparando o tempo todo. E o pior, comparando e julgando a si mesmo, fora os outros. Então, o estado interno de sofrimento é toda vez que nós julgamos ou comparamos alguma coisa. Quando acontece alguma coisa e eu não aceito, a falta de aceitação é um julgamento. Já estou sofrendo de novo. Tudo
que acontece na nossa vida e nós não aceitamos, não, eu não aceito isso. Você está sofrendo. Ah, mas veio uma doença. Não é para aceitar e se despencar, é para aceitar e tomar consciência para vencer. Todas as pessoas que têm diagnósticos de doenças mais difíceis, elas precisam aceitar e honrar, é uma realidade. O que eu faço com isso agora? Agora vamos vencer. Se o meu corpo reverberou, manifestou e eu tenho algo, o que meu corpo pode fazer para me vencer algo? Isso é aceitação. O segundo estado da mente é quando eu paro de julgar e paro de comparar. E aí eu me torno uma pessoa curiosa. Não tem nada mais poderoso do que ser curioso. Porque a pessoa curiosa ouve um negócio e fala assim, nossa, que diferente. A pessoa que não é curiosa fala assim, essa pessoa é louca, tá falando besteira. Não é nada disso. A pessoa curiosa é, tô curioso para saber por que essa pessoa pensa diferente de mim. Quantas vezes eu vou conversar e eu ouço algo e eu falo assim, nossa, que diferente. E eu falo para a pessoa, que diferente do que eu aprendi. Fala aí, de onde você tirou isso? Deixa eu aprender por que você pensa assim, porque eu penso exatamente o contrário. Mas eu estou muito curioso para você me falar. Então o segredo é perguntar para a pessoa, peraí, mas estou curioso, como é que você pensa assim? Isso, da onde? Qual que é a base? Qual que é a tua história? Qual a tua memória? O que faz você acreditar assim? Porque eu fiquei curioso, porque eu aprendi diferente de você. Aí eu me conecto e expando. E quantas vezes, Isso é poderoso, Everton, poderoso. Quantas vezes que eu falo assim, caramba, tô curioso, e a pessoa me dá uma resposta e eu falo, Jesus amado, nunca tinha pensado nisso, que é infinitamente melhor do que a minha resposta. Aí, pronto, aprendi. Se eu julguei, eu paro de aprender. É como se eu tivesse um botão na mente, aprende. Sim. Aí, julguei, para de aprender. Eu não ouço nada. Tem gente que eu já vi fazendo isso. Nossa, eu jamais compraria um relógio. Até porque eu olho no celular a hora pagar $5 mil, $10 mil um relógio. Jamais faria isso. Versão curiosa. Nossa, que interessante, você tem um relógio lindo. Eu nunca pensei, porque eu olho no celular. O que se sente quando você tem um relógio que é uma joia? Isso seria a versão curiosa. Isso. Então isso pode ser aprendido, né? Pode ser aprendido. Ah, estou curioso para saber, porque o que será que aconteceu na minha vida que eu me conecto, eu gosto de relógio. Interessante. O que será que você viveu diferente de mim? Porque tem sentido o que você está falando. Nossa, Zé, o horário isso que você está falando é poderoso. Como é que faz mesmo? Eu estou curioso para saber por que você não gosta de relógio. Me fala, como é que você viveu até hoje que você não valoriza? Assim, e eu ainda apoio o que a pessoa está me falando. Eu consigo ver a hora no celular. É mesmo, tem tudo. Mas por que será que eu me sinto tão bem, né? Como é que é a história, os significados que eu dou? Você já parou para pensar sobre isso? Zé, quando as pessoas vão lá em casa e vê os carros... Por quê? Nossa, você gosta de carro, né? Eu... Não é nem aí, eu ando de Uber. Aí eu falo, eu também ando de Uber. Os meus carros, eles não servem para me levar em algum lugar. Eu quero olhar para eles, já está ótimo. Eu tenho carro antigo, carro novo, e eu gosto de olhar para o carro. Se eu estacionar o carro e não olhar para trás... faz sentido ter o carro. Não faz sentido ter o carro. Então, mas nós estamos falando aqui da pessoa que de cara compara a vida dela com a vida da pessoa que ela está conversando. É inconsciente. Só que isso quebra a conexão. Total. Quebra, por quê? Eu não estou honrando a tua história, eu só estou honrando a minha. Não tem valor que você viveu, só tem valor que eu vivi. Isso é um absurdo. Ou então... Para que você desce de helicóptero da sua casa? Gente, o Everton é chique, ele tem um helicóptero. Mas para que isso, né? Isso é culpa de eu ter mentalizado quando eu comecei a fotografar foto aérea. Eu mentalizei que eu queria ser dono de um helicóptero. Olha que interessante. Eu me dei conta que eu comprei ele ano passado. Foi uma bênção. Deus me deu um negócio... maravilhoso. A gente nunca explica. Não, porque as bênçãos... É óbvio são bênçãos. Que
eu trabalhei para isso, mas, enfim, eu mentalizei há muitos anos atrás, em 2005 em diante, eu passei a fazer fotos aéreas de helicóptero, porque na minha cidade tinha um helicóptero que a gente poderia pagar para fazer voos para fazer fotos, e eu atendia em grandes empresas que na época não existia drone, né? Então tinha que voar. E eu mentalizei, eu quero Quero um helicóptero. um helicóptero. Não igual o que eu estava voando, que era muito pequeno, eu quero um maior. E aí então aconteceu, então tem que cuidar com o que mentaliza, né? É o que a gente imagina. E tudo são valores, crenças e significados. O que eu aprendi? Quando eu quero me conectar com alguém, eu me disponibilizo para ouvir, para honrar, para respeitar, para o mundo dela. O tanto que a gente pode aprender um com o outro. Porque toda vez que eu acho que o que eu acredito é real, eu só estou honrando a minha história. Tu quer ver, ó, sério? As pessoas dizem, nossa, mas vale a pena andar de helicóptero? Eu disse, eu amo. Tá, mas e quanto custa? Eu falei, Tá preocupado por quê, né? aquele que me deu o helicóptero também está me dando para colocar combustível e pagar o piloto e as manutenções. E as manutenções. E quando eu vou, por exemplo, já viajei algumas vezes com táxi aéreo, e tu chega para embarcar, e geralmente, às vezes que eu voei com outros amigos, que é onde a gente dividiu ali o táxi aéreo, e a conversa é, não vale a pena ter um jato. Eu saio da sala, eu não quero ouvir aquilo. Não me interessa. É uma delícia Eu quero comprar um, então eu não vou ficar ouvindo. Eu não quero que a minha mente valorize o que estão falando ali, porque eu não quero. Eu quero comprar um e não me interessa. Se tem gente no mundo que consegue manter, por que eu não posso? Significados, valores, crenças. Falar que teu jato é ruim, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, eu vendia Lamborghini, eu tinha uma Huracan. E eu moro na praia, lá no Rio Grande do Sul. Eu chegava para abastecer, a única Lamborghini eu vendia no passado, era a única que tinha. Hoje tem 2 vizinhos que têm Urus, mas a Huracan não tinha nem Urus ano passado, até quando eu comprei, quando eu fui morar na cidade, eu fui morar em 21, né? 21 até ano passado, eu comprei em 2020 e fiquei até ano passado com ela. As pessoas me perguntavam, o que tu faz? Eu ia abastecer os meninos. O que você faz? Eu disse, fotógrafo. Sou fotógrafo. Sério? Como que o fotógrafo tem uma Huracan? Pois é. E eu dava Que risada. chato. Eu dava risada. Como assim? Olha que interessante. É claro que existem profissões que as pessoas não estão acostumadas a ver prosperando. Sim. Mas com um bom marketing, com um bom posicionamento E trabalho, e trabalho, e uma que eu não vendo fotografia. você vê de posicionamento, mudança de vida, mindset. Isso, o que eu faço é escolher as pessoas certas para fazer o posicionamento. O que o Zé faz? Escolhe as pessoas certas para poder transformar a mente delas e, consequentemente, elas vão criar um bom negócio, não vão? Melhorar os negócios, melhorar as famílias, a si mesmo. Então, eu faço com que as pessoas prosperem a partir do posicionamento, tenham mais autoridade, né? E possam expandir os negócios, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os teus negócios indo bem e eu faço parte, pelo menos um pouquinho, né, contribuindo com aquilo que eu sei fazer, aquilo que Deus me deu como missão. Então, é isso, Zé. Eu fico feliz de estar aqui. Querido, deixa uma mensagem aí para essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo sobre a vida mesmo, sobre sucesso, sobre abundância, sobre fé. Uma dica para que as pessoas também tenham sucesso, tenham paz, sejam felizes. Viajar é bom, mas só é bom se nós temos para quem voltar. Eu sonhei em trabalhar no mundo todo.
Eu sonhei em viajar, em ir para muitos países. E tudo isso aconteceu. Mas eu me dei conta, viajando, eu me dei conta que o sucesso, que os resultados financeiros, só estava fazendo sentido. Porque eu tinha para quem voltar. Para quem voltar. Não é nem para onde voltar, mas é para quem voltar. Para poder comemorar com eles. Então, eu fotografei a vida toda comemorações. Se você não tem motivo para comemorar hoje, eu quero te lembrar que o amanhã não existe. Uau! Queridos, você que está curtindo, que curtiu, fala sério, vamos dar um like aí, ou muitos likes, hein? Se inscreva no meu canal agora para você não esquecer e compartilha. Que bate-papo, que mensagem, hein? Tudo está na mente. Sucesso, prosperidade é um estado interno, uma decisão interna. E olha, é muito importante, gostei disso, hein? Que você tenha para quem voltar, para onde voltar, a cada viagem que você faz, interna ou externa. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso Pod Zé. Everton, gratidão. Vamos dar um mega power abraço aqui. Muita luz. Obrigado, irmão. Obrigado. Valeu.